Ouve com atenção. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. 1 Samuel 17:31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Quando o gigante, acho que tem uma folha em cima da minha mesa, pega ela bem, por favor, está escrita a caneta. Quando o gigante Golias, ele começou a afrontar Israel, se levantar contra, todos os dias você vai ver situações e até pessoas se levantando contra você. Pessoas próximas, pessoas distantes, inimigos que são declarados, amigos que você nem esperava que fosse se levantar, pessoas que sempre esteve do seu lado e aquelas que nunca estiveram. Na vida, você vai ver em algum momento pessoas se levantando, situações se levantando contra a tua vida. E o gigante, ele se levantou contra Israel. Obrigado. Ele se levantou contra Israel. E Davi, vendo isso, não aceitou. Ele disse: não, eu não vou aceitar isso. Então ele partiu, ele toma uma iniciativa, ele toma uma atitude contra a situação. Nós temos que entender isso, gente. Homens de Deus, mulheres de Deus, são pessoas de atitude. São pessoas que não ficam parados diante das situações que acontecem. Homens de Deus, mulheres que são realmente de Deus, enfrentam. Não aceita que a situação não se concretize, não se realize. Não tem medo. Ou melhor, vence o medo. E Davi então ele diz: eu vou lá. Eu vou, não tem jeito, eu vou lutar contra esse gigante. Veja no versículo 26 mais em cima, a fala de Davi. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta, a humilhação
de sobre Israel. Quem é, pois, olha o que ele diz: quem é esse incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o tirar, que o ferir. Então Davi lhe disse assim: eu não aceito isso, eu vou mudar essa história. Deus estava guiando Davi para abençoar Israel, vencendo o gigante. Mas era preciso coragem, era preciso uma certeza muito grande no coração de que Deus ele era com ele para poder tomar uma atitude. O que eu preciso ter? O que nós precisamos ter? Certeza de que Deus é conosco. E essa certeza, ela não pode, gente, pelo amor de Deus, aprenda isso, ouça isso, entenda isso. A certeza de que Deus é contigo, ela não pode depender de nada, nem de ninguém, nem de circunstância alguma. A certeza de que Deus é contigo tem que ser uma coisa sua, de maneira que ninguém pode tirar isso de dentro de você. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que a certeza dela depende da opinião dos outros. Vem cá, você acha que Deus é comigo? Aí ele vai dizer: eu acho que sim. Aí você: Deus é comigo. Por quê? Porque ele acha que sim. Vem cá, você acha que Deus é comigo? Não, eu acho que não. Ah, então eu não acho que não. Porque a tua certeza de que Deus é contigo, ela não pode depender da opinião de ninguém. Nem do bispo, nem do pastor, nem do obreiro, nem da pessoa mais consagrada no mundo. Nem se um anjo descer do céu e disser que Deus não é contigo, você não pode acatar isso. Porque o Deus ser com você é uma certeza sua. Se Deus fosse contigo, você não estava passando por isso. Isso não tem nada a ver, gente. Deus ser com a pessoa atrelado ao que ela passa, isso é ridículo. Aliás, é demoníaco. Tem pessoas que ela disse a você: se Deus fosse contigo, você não estava assim, ó. E aí você começa a duvidar se Deus realmente é contigo, porque você realmente tem razão. Por que eu estou assim? Se Deus fosse contigo, você não tinha. Tem gente que fala do pecado do outro. Se Deus fosse contigo, você não tinha feito o pecado fulano de tal. Você tem que dizer: ainda bem que está no passado, eu fiz, me arrependi e Deus é comigo, em nome de Jesus. Acabou. Acabou. Isso aí, a certeza que Deus é contigo, gente, ela não pode depender de nada. Bispo Luciano, Deus é contigo? É comigo e pronto, acabou. Mas eu acho que não, o problema é teu. E eu vou lá me basear no que você acha. Peraí, eu vou me basear no que você acha sobre mim? Você vai se basear no que eu acho sobre você? Quem é o homem para achar alguma coisa do outro? Ninguém pode tirar de dentro de você
a certeza de que Deus é contigo. Não, Deus não é por isso ou por aquilo. Oh, ninguém pode julgar ninguém. Aprenda a viver entre você e Deus. Enquanto você viver entre você, Deus e um monte de gente, a sua fé vai estar sempre sendo danificada. Porque os homens não param de dar opinião na vida dos outros. Quantas pessoas querem dar opinião na sua vida? Se eu fosse você, se eu fosse você, se eu fosse você, se eu fosse você, não, se eu fosse você. Aí tu olha para a vida do que fala, se eu fosse você, está pior do que a tua. Aí você diz para ele, se eu fosse você, cuidava da tua vida. Depender de Deus significa você e Deus. Teu negócio é com Deus. Meu negócio é com Deus, não é com mais ninguém, é com Deus e acabou. Teu negócio é com Deus e acabou, é você e Deus. Deus chamou você, Deus escolheu você, é você e Deus. Deus é contigo e pronto, acabou. Pronto, acabou, Deus é contigo. Não entre nessa de querer se basear na opinião dos outros. Sabe por quê? Tem gente que tem o dom de desestimular o outro. Sabe o que é desestimular? É tirar o estímulo. Você está alegre, você está inclinado para fazer, você está determinado, você está com aquela convicção, mas tem sempre alguém para encostar e querer te desanimar. E se você não vive entre você e Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai cair no laço. E nunca vai tomar atitudes que vão levar você à vitória e à verdadeira glória de Deus. No versículo 31, 32, Davi disse a Saul, Davi falou para Saul, não desfaleça o coração de ninguém, ou seja, não desanime ninguém por causa dele. Presta atenção nisso aí. Olha o que Davi fala para o rei Saul: não desanime ninguém. Se você não tem fé para fazer, fique na sua, mas não desanime os outros. Se você não tem fé para enfrentar, fique na sua, mas não desanime quem quer enfrentar. Se você não tem fé para crer, fique na sua, mas não desanime quem crê. Davi disse para Saul: não desanime o povo. Tem pessoas que só sabem desanimar o outro, e você cai nessa. Você estava bem, animado, empolgado, determinado, encorajado, aí foi conversar com o bispo Alisson, que tem o dom de desanimar os outros. Olha, eu estou numa fé, bispo, eu estou numa fé que vai arrebentar. Arrebentar o quê? Você vai ser arrebentado. Que fé é essa? Essa fé não resolve nada. Não, eu estou me segurando, tudo bem, porque faz parte do negócio aqui. Não, mas eu estou te falando que Deus falou comigo. Falou o quê? Aonde? Como que ele falou contigo?
Como foi que apareceu? Apareceu como? Numa bola de cristal? Tu não crê? Eu não creio, não. Eu creio no que eu consigo ver, o que eu consigo apalpar, assim, tocar. Ver no quê? Não estou vendo o futuro que eu vivo presente. Não, mas aí eu estou conversando com ele. Isso está entrando. É mesmo, né? Acho que não vai dar certo, não. Já deu tudo errado. Pode mudar essa visão aí. Muda o plano, o projeto. Acabou. Mas o fulano falou que aquele emprego vai ser meu. Eu sinto muito lhe informar, mas não vai ser. Meu irmão, tens o dom. Por acaso tu tem parentesco com o Saul? Não, não sei. Isso tudo a gente ri, a gente se distrai, mas é uma grande realidade. Voltei todo murcho, todo desanimado, e ele me perguntou: o que foi, Luciano? O que houve? Foi, Luciano, o que houve? Poxa, rapaz, eu estava numa fé tão grande, mas acho que Deus não é comigo não, porque não é possível. Conversei com o Alisson ali, ele falou umas coisas que eu acho que ele tem razão. Não, que isso. Deus é com você, meu irmão. Você vai arrebentar. Deus proverá na tua vida, irmão. Já comecei a gostar do irmão. Ou seja, a questão é que quando você entende que a sua relação é entre você e Deus, não cabe opinião de ninguém. Deus falou para o profeta novo. Põe lá. Deus pegou, chamou um profeta novo e falou para ele assim, ó: você vai fazer isso aqui. Mas você não para no caminho. A ordem que Deus deu para o profeta: não para no caminho, não fale com ninguém, não coma na casa de ninguém, não entra na casa de ninguém, faz o que eu estou mandando. Era uma coisa entre ele e Deus. Só que as opiniões é que podem fazer isso fracassar. E aí, põe lá, achou? Aí o profeta velho, tem bispo, tem pastor aqui, não tem ninguém para ajudar? Cadê o bispo Renato? Não está aí não? Você está no banheiro, irmão? Hã? Tem negócio aqui, ajuda isso aí, rapaz. Isso é suco de quê? Manga. Eu não curto muito suco de manga não, sabia, né? É verdade, não gosto muito de suco de manga não. Mas dado a sede, eu bebo. Tá bom, não tá ruim não. Quando o negócio é entre você e Deus, se você deixar alguém se meter no que Deus te falou, Deus fica chateado contigo. Por quê, bispo Luciano? Porque é como se você não confiasse nele. Sabe quando alguém te fala assim, ó: fulano, vem cá, fala para mim, ó: fulano falou que vai te dar aquela garrafa ali de água. O fulano falou que vai te dar uma garrafa com água. Falou? Falou, senhor. Aí eu chego aqui: é verdade que fulano vai me dar uma garrafa com água? Não.
Essa irmã aqui. A irmã só ri. Não é assim. Bom, se ele falou para mim que Deus, que fulano vai me dar, para que eu estou perguntando para ela? Eu perguntando para ela, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando que eu estou duvidando dele. Deu para entender? Aí eu volto, vou lá, pego a garrafa e tal. Aí ele vai me perguntar: eu não te falei, por que você foi perguntar para outra pessoa? Eu não te falei? O senhor foi perguntar para outra pessoa? Você não confia em mim. Nós temos que aprender a viver nossa vida entre nós e Deus. O dia que você aprender isso, Deus vai falar coisas só contigo, vai revelar coisas só para você. Deus vai ser tão íntimo seu, que vão ter coisas que você vai provar que ninguém vai provar. Tem coisas que Deus vai te dar que não vai dar para mais ninguém. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida que não vai fazer na vida de outro. Mas enquanto você viver dependendo do que o outro pensa, vem cá, mas será que é? Será que não é? Vai? Não vai? Não! A certeza, ela precisa ser sua e acabou. Ó, eu preciso de uma oferta agora de R$1.000. Aí você, eu acho que eu vou dar. Vem cá, o que você acha de eu dar? Acho que não vai dar não. Não, independente dele dizer que sim ou que não, por que eu tenho que perguntar o que acha? Quantas vezes você vai fazer coisas que você fica perguntando para os outros: o que você acha? Se for uma pessoa de Deus, glória a Deus, porque Deus usa ela também e confirma. Mas se for uma pessoa que não está ligado com Deus, o diabo é que vai usar ela. Então você precisa ter confiança na relação que há entre você e Deus. Certezas, convicções. Davi tinha certeza de que Deus era com ele, e o que ele fosse fazer, Deus ia honrá-lo. Independente de se esse crê, se não crê, eu quero saber se você não crê. Eu creio e pronto, acabou. Mas o médico não acredita, o problema é dele, eu acredito. Mas o doutor não acredita, o problema é do doutor, eu acredito. Fé é individual. Deus não honra pessoas, Deus honra a fé das pessoas. Olha lá, ó, o profeta novo. Olha lá. Cadê? 1 Reis 13:11. Olha isso aí, ó. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nos ao seu pai. Perguntou-lhes o pai. Ó, o pai era um profeta, mas um profeta velho. Cuidado com os profetas velhos não tomam mais atitude, não vão à luta, não fazem mais o que Deus chamou-os para fazer. O que os profetas velhos fazem? Só ficam invejados com a fé dos profetas novos e vão tentar atrapalhá-los. Quem é profeta novo? É aquele que tem uma fé nova, aquele que tem a fé que vai para cima. Quem não consegue mais vai tentar fazer você não ir. Olha isso aí, ó. Olha o texto. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele respondeu: eu mesmo. Cadê? Tem o texto, está na frente ou está atrás, onde Deus fala com o profeta novo?
Quando Deus dá a direção para o profeta novo, tem isso, eu preciso saber se está na frente ou se está atrás. Põe no texto. Eu quero o momento em que Deus fala com o rapaz, tá? Aí já é o momento que o capeta já está usando o outro profeta velho. É isso mesmo. Misericórdia. E é mais de um, hein? Põe no texto que estava para mim, por favor. Jesus Cristo. Vamos lá. Daqui a pouco eles acham. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Por que eu preciso achar quando que era para eles ter colocado desde o início? Porque você vai entender. O profeta novo, velho está falando para o profeta novo: vem comigo na minha casa e come pão. Só que Deus tinha falado com ele antes: não entra na casa de ninguém, não come na casa de ninguém, não para. Rapaz, eu tenho 500 pastores aqui dentro. Jesus Cristo. Forte Brasil. Mas um dia eu chego lá. Não para. Foi a ordem de quem? Deus falou com ele. Tem coisas que Deus vai falar só com você. E se você viver dependendo do que os outros vão dizer, oi, versículo 9, vem cá que tu vai ser bispa a partir de hoje. Misericórdia, falou versículo 9. Hã? Capítulo 13, versículo 9. Versículo 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Eu estou meio desencontrado nesse texto. Mas vocês confirmaram, é isso aí mesmo? Meu pai. Bom, vocês já entenderam a ordem. Não come pão, não bebe, não faz, não acontece. Deus falou com eles. Vai ter pessoas, se ele compartilhasse o que Deus falou com ele, ia ter alguém para dizer assim: não, isso é Deus nada. Que Deus falou contigo o quê? Deus ia falar para você não comer pão na casa de ninguém? Deus ia falar para você não parar na casa de ninguém? Aonde que Deus dá umas ordens dessa? Mas Deus falou? Falou? Você tem que aprender a viver você e Deus. Volta lá onde você estava, no velho. O velho, quando soube da missão do profeta novo, falou assim: agora eu vou atrapalhar. Tem pessoas que, quando sabem
da bênção que está para chegar na tua mão, o diabo usa elas e elas dizem: eu vou te atrapalhar. Principalmente quando você compartilha, quando você fala. O homem foi lá e falou assim para ele: vem comigo a casa e come pão. O que o Deus tinha falado para ele antes? Não come pão na casa de ninguém. Porém ele disse: ó, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Até aí tudo bem, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele de novo. Também, olha só, também eu sou profeta como tu. Tem gente que diz assim: eu também sou homem de Deus igual você, eu também sou mulher de Deus igual você, eu também creio em Deus igual você crê, eu também sou homem de Deus como tu. Gente, para você ver que você tem que ter vida com Deus e confiar no que Deus te dá, e não dependa da fé nem da opinião dos outros. Porque quando Satanás ele quer usar alguém, ele vai usar, e se tiver que mentir, ele vai mentir, se tiver que enganar, ele vai enganar, se tiver que falar alguma coisa para atrapalhar, vai atrapalhar, para roubar a fé, vai roubar, vai fazer. Olha o que o profeta velho falou: também sou homem de Deus como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo. Algum anjo falou com ele? Mentira. Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, olha lá, mentiu-lhe. Mentiu. Cuidado, gente. Cuidado. Você que para tomar atitudes de fé e vencer, você quer ficar dependendo da opinião dos outros? Dependa da tua fé. Dependa do que Deus fala com você. Põe lá. Então voltou ele, aí ó, caiu na mentira. Comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor. Amarrado. O próprio que mentiu foi o próprio depois que revelou. Porquanto, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Tu vai morrer. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão, bebido água, albardou para ele um jumento e foi-se. Pois um leão o encontrou no caminho e o matou.
e o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se um leão encontrar um jumento, o que tu acha que o leão faz? O que você acha que ele faz? O leão matou o profeta novo e ficou ali junto com o jumento, trocando ideia, batendo papo. O jumento mesmo ele não comeu, comeu o profeta. Morreu. Tem pessoas que as bênçãos delas morrem. Sabe por quê? Porque ela não depende do que Deus fala com ela, ela depende do que os outros acham. Ela depende da opinião dos homens. Gente, eu sou um bispo. Eu posso falar para você o que você quiser, o que eu quiser. Mas a fé é sua. Se eu fosse você, eu ia. Você tem fé para ir? Não, se eu fosse você, eu não ia. Tu tem fé para não ir? Se eu fosse você, eu dava. Tu tem fé para dar? Se eu fosse você, eu não dava. Tu tem fé para não dar? Se eu fosse você, eu falava. Tu tem fé para falar? Se eu fosse você, eu não falava. Tu tem fé para não falar? É a tua fé que vai mandar na tua vida. Deus não honra a fé dele por mim, Deus vai honrar a tua fé. Deus falou com o profeta: não faz isso, vai, não para, não come, não bebe, não entra na casa de ninguém. Quem tinha falado com ele? Deus. Se Deus tivesse mudado de ideia, ele ia usar um outro profeta, ele mesmo ia falar de novo: mudei de ideia, agora tu pode comer, beber e voltar. Aprenda, Deus está te chamando para você ter vida com Ele, intimidade com Ele, depender dEle, ouvir a voz dEle. Não se iluda, gente, ninguém é nada. Às vezes a pessoa começa a se achar que ela pode, que ela está assim, tá. Ninguém está de jeito nenhum. Se não for Deus, está todo mundo frito. Davi queria derrubar o gigante. Olha o que o Saul falou para ele: desanimador. Tem camarada que ele tem o dom de desanimar pessoas. Cuidado para você não estar envolvido com pessoas que têm dom de desanimar. Quando Deus falou para Abraão assim: Abraão, pega o Isaac, vai no Monte Moriá, e você vai oferecer ele como oferta para mim. Pode observar, vai ler. Aí o Abraão fez assim, ó. Deus, eu vou lá falar com a Sara. Sara, Deus falou para eu pegar o nosso filho Isaac e oferecer ele como oferta lá no Monte Moriá. E aí, o que você acha? O que tu acha que ela ia falar? Se Deus quisesse falar com os dois, Deus tinha falado com os dois. Deus falou só com ele. Se ele vai, ela ia ser a primeira a dizer o quê? Tá doido? Que Deus é esse que manda você matar o nosso filho? Isso não é Deus nada, isso é o diabo. E se ele não faz aquilo, ele jamais seria chamado Pai das nações, Pai de muitas nações, nosso Pai na fé.
Às vezes Deus fala uma coisa com você, você vai querer ir na opinião dos outros, e você, meu irmão, estraga tudo que Deus queria fazer. Aí Deus vai dizer: eu não falei contigo? Então por que tu foi querer confirmar com os outros? Eu me lembro bem, Abraão estava lá na casa dele com o pai, com a mãe, com todo mundo, vivendo bem, que maravilha. Daqui a pouco Deus fala no coração dele: sai daí, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E agora? Se ele fosse falar: pai, o que você acha? O pai ia falar o quê? Você está maluco? Que Deus é esse? Que voz é essa? De onde que veio isso? Ele ia ser arrasado pela própria família. Mas Deus falou com ele, e ele simplesmente não perguntou, ele não pediu opinião, ele só falou para o pai e para a mãe: ó, Deus falou comigo isso e eu estou fazendo. Olha o resultado. Tem coisas que Deus vai falar só com você. Você tem que aprender a depender de Deus e não da opinião dos outros. Teve um pastor, botei aqui ontem, de um outro ministério, que a senhora ela me assiste pelo YouTube. Ela é de outro ministério. Aí ela gosta, né, e tal. Chegou na igreja dela, começou a falar para os irmãos: tem um bispo aí, assim, assim, assado, no YouTube, canal dele, assiste. Os membros começou também. Aí ela foi na inocência e falou para o pastor também: pastor, tem um bispo assim, assim, assado. Pensando que o pastor ia gostar. O pastor proibiu ela de me assistir. Falou: você está proibido de assistir esse bispo. Ela falou: o que eu estou fazendo de errado, meu Deus? Só estou orando e ouvindo a palavra. Ela falou: ó, bispo, o senhor me perdoa, mas eu não vou parar não. Eu não estou fazendo nada de errado. Ou seja, ela estava na direção que Deus deu. Não. Você está entendendo, gente? Quem está entendendo a palavra? Olha o que o Saul devia ser o que tinha que incentivar Davi. Tem pessoas que tinha que estar te incentivando e está tentando te desanimar, porque se você vence é bom para ela também, para ele também. Aí olha lá, olha o que Saul fala. Porém Saul disse a Davi, versículo 33: contra o filisteu não poderás ir para a peleja, ou para pelejar com ele, pois tu és moço, ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Para. O Saul, em vez de falar: vai meu filho, não tinha ninguém para enfrentar, aparece um e ele desanima. E se Davi não fosse, o gigante teria vencido Israel, teria humilhado Israel, humilhado o Deus de Israel. Olha aí. E ele era o rei, era uma pessoa que estava muito acima de Davi. Então, ora, é o rei que está falando, então eu vou acatar. Só que tinha um outro rei acima daquele, que era o rei dos reis, que tinha falado com Davi. E Davi ouviu o rei dos reis. É igual no hospital. Não, mas é o médico que está falando. Só que tem o médico dos médicos que também fala. Não, mas foi o juiz que falou. Só que tem o juiz dos juízes que também fala.
Ah, mas foi o especialista que disse. Mas tem o especialista dos especialistas que também fala. Você tem que escolher quem você quer ouvir. Quando Deus fala, está falado e acabou. Faz o que Deus mandou e tu vai ver vitória na tua vida. Saul estava desestimulando Davi, gente, olha lá. Não vai não, tu é moço. Minha gente, aquilo ali era bom para ele. Se Davi vence, era bom para Israel. Mas ele estava desestimulando. Olha lá, não vai não, você. Agora, olha aqui a contradição. Presta atenção na Bíblia. Presta atenção aqui, ó. Pois tu és moço. Presta atenção na palavra moço. Moço quer dizer novinho. Tu não pode ir porque você é novinho. Não pode lutar porque você é muito novo, inexperiente, fraquinho. Em outras palavras, tu não é ninguém. Agora olha a contradição. E ele, guerreiro desde moço. Tu deu para entender isso aí? Ou não? Guerreiro desde a sua mocidade. Quer dizer, o Davi não pode começar a lutar moço. Mas ele mesmo disse que o Golias começou a lutar quando era moço. Ué? Você não põe no texto, meu filho. Deixa na Bíblia, meu pai. Eu, hein? Pois tu és ainda moço, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda o que? Moço. E ele guerreiro desde moço, desde a mocidade. Mocidade é moço. Então, quer aí? O Golias começou a lutar desde quê? Desde garotinho. E o Davi estava querendo começar a lutar desde quê? Desde garotinho. Por que o Golias pode começar moço e o Davi não podia? Por que uns podem vencer e você não pode? Por que uns podem tomar posse da bênção e você não? Por que uns podem chegar lá e você não pode chegar? Para e pensa. Ali Satanás estava querendo amarrar o propósito de Deus para Israel. Satanás, ele vai tentar amarrar o propósito de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Só que tem uma coisa, eu vou encerrar aqui, ó. Davi não dependia da opinião dos outros. Ele acreditava, era ele Deus. Põe lá. Lá em cima. Ou lá embaixo, não sei onde que você vai botar. Respondeu Davi, ó a resposta, ó. Fala assim, ó. A resposta. Fala, gente, a resposta. Não é uma vez só, fala a resposta. Homem de Deus tem que ter resposta. Mulher de Deus tem que ter resposta. Você não tem resposta. Olha a resposta, põe lá. Respondeu Davi a Saul. Já falou, ô Saul? Já falou? Tu já falou? Já. Agora eu posso falar? Pode. Então bom, deixa eu falar. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso, tomou o cordeiro do rebanho. Uma época aí que eu passei por uma situação, entendeu, rei? Eu saí após ele, fui atrás do leão e feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Sabe o que significa isso? Ele estava dizendo o seguinte, deixa eu te falar.
Deus já provou que é comigo outras vezes. Deus já provou que é contigo várias vezes na tua vida. E tem recado, Deus vai provar de novo. Deus vai provar de novo que Ele é contigo. Deus já provou outras vezes e vai provar de novo. Vai provar de novo. Mas ele não acredita, o problema é dele. Mas ela não acredita, o problema é dela. Mas o médico não acredita, o problema é do médico. Isso que Davi estava falando, Deus já me provou, porque eu já fui atrás do leão, do urso, matei, foi Deus que deu vitória. Vai me dar de novo, meu irmão. Vai lá. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Quer dizer, eu vou matar ele também, meu irmão. Em outras palavras, Davi não comeu nada daquilo que Saul deu para ele. Não entrou aquelas palavras de negatividade, aquele desestímulo, aquele desânimo, não entrou em Davi. Olha lá, porquanto afrontou o exército do Deus vivo, disse mais Davi, falou, eu vou falar mais. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Ou seja, não é o que os outros falam sobre você, não é o que os outros determinam sobre você, é o que você determina, é o que você fala. Saul falou o que quis, mas Davi falou, agora é a minha vez de falar, e vou te dizer, Deus vai me dar vitória. E aí, conclusão. Então Saul disse a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Acabou. Vou falar mais o quê? Mas que Satanás tentou impedir o gigante de cair, tentou. Ele vai tentar impedir você várias vezes na sua vida. Ele vai tentar impedir você de ver teu casamento restaurado. Ele vai tentar impedir você de ver seus filhos libertos e convertidos. Ele vai tentar impedir você de ter saúde. Ele vai tentar impedir você de prosperar, de crescer, de realizar teu sonho. Ele vai tentar. E essa tentativa muitas vezes é por intermédio de pessoas que vão querer dar opiniões na sua vida. Dependa só do que Deus falar contigo. Deus já te provou em outras vezes que Ele é com você. Deus já te provou em outras vezes que Ele é contigo. E Ele vai ser agora também. Vai ser agora também. Quem tomou posse dessa palavra? Fique de pé, por favor. Fala assim, ó, sou eu e Deus. Acabou. E quem é de Deus, fala. Quem é de Deus também responde. O recado que Deus te deu hoje foi esse. Ó, Deus falou, sou eu e você. Quem toma posse? Sou eu e você. O que te falou aí? Isso pelo YouTube, Rosana Barreto. Não há impossíveis para o nosso Deus. Cristina Lima, meu Deus, essa palavra está mexendo com as estruturas. Glória a Deus. Luísa Santos, bispo, estou amando esta palavra, porque sei que Deus é comigo. Eu tenho a certeza que Deus botou no meu coração, não vou desistir. Andréia Machado, bispo, que palavra forte, eu precisava ouvir isso agora, e sei que Deus é comigo, obrigada por nos ensinar. E o seu Elvis, por isso não desisto nunca, essa palavra nos dá força. Presta atenção.
Quem trouxe o seu dízimo?